Ok, galera, se liga. Esquece tudo que te falaram sobre economia ser um negócio chato de escola. Isso aqui não é uma aula. É o briefing da sua missão mais importante. A gente vai hackear o sistema e dominar o código que comanda o mundo. Então pensa só, a economia é tipo o maior e mais complexo RPG que existe. E o lance é que você já tá jogando. A questão é, você vai ser só um NPC level 1, fazendo as mesmas quests todo dia, ou tá a fim de aprender as mecânicas, achar os macetes e quem sabe virar um mestre do servidor? Se a resposta é sim, bora que eu vou te equipar para essa jornada. Beleza. Primeira coisa, todo jogador de verdade precisa manjar do mapa. E o mundo da economia é dividido em, digamos, zonas diferentes, tipo biomas de um jogo. Sacar isso é o seu primeiro passo para upar de nível. O mapa do jogo tem basicamente três grandes biomas. O setor primário é tipo a sua área de start, sabe? Onde você só coleta recursos, corta árvore, minera, pesca. Já o setor secundário é a sua oficina, sua mesa de crafting, onde você pega esses recursos e transforma em itens irados. E o setor terciário, esse é o fervo, a cidade principal, onde rolam as trocas, os serviços, as quests. E olha só como fica fácil de entender quando a gente pensa como gamer. O setor primário é literalmente o modo sobrevivência do Minecraft ou o começo do seu Stardew Valley. É você lá, na raça, minerando, pescando, plantando. Já o setor secundário é a sua crafting table. É quando você pega aquela madeira e transforma num móvel, ou o minério de ferro numa ferramenta top. Aí a gente chega no setor terciário, que é onde a mágica acontece. É o grande centro do mapa, sabe? É a loja onde você vende seus itens, o banco onde você pega uma grana para comprar uma casa no The Sims, a escola que te ensina uma skill nova, o transporte que te leva para outra ponta do mapa. É aqui que os players interagem, trocam coisas, oferecem serviços. É o coração do jogo, de verdade. Ok, antes da gente continuar, você precisa entender a física desse jogo. Tipo as leis da gravidade, sabe? Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de duas forças, oferta e demanda. Demanda é basicamente o quanto a galera tá hypada por um item. E a oferta, bom, é quantos desses itens realmente existem para vender no servidor. E é mais simples do que parece. Pensa naquela skin lendária que todo mundo sonha em ter no jogo. Muita, mas muita gente quer, certo? Isso é uma demanda altíssima. Só que ela quase não dropa. Então a oferta é minúscula. E o resultado? O preço dela explode, vai lá para a estratosfera. Pronto, você acabou de entender oferta e demanda na prática. É a regra de ouro por trás de qualquer preço. Ok, mapa dominado. Fase 1 completa. Agora a gente vai para a fase 2, entender as regras do servidor. Porque, né, cada servidor tem suas próprias regras. E na economia é a mesma coisa. Cada sociedade define seu próprio modo de jogo. Isso aqui é como se fosse a tela de seleção de servidor do jogo. Você tem basicamente três opções. De um lado, a economia de mercado. Pensa num servidor de PVP liberado, um salve-se quem puder, onde os jogadores e as guildas mais fortes mandam em tudo. No meio, tem a economia planificada. Aqui os ADENs, ou seja, o governo, controlam absolutamente tudo. Os itens, os preços, as quests. E por último, tem a economia mista, que é o servidor que quase todo mundo no mundo real joga. Uma mistura dos outros dois. E agora um spoilerzão, anota aí esse cheat code. Na prática, nenhum país é 100% uma coisa ou outra. O mundo real joga no modo economia mista. É sempre uma treta, um cabo de guerra entre a liberdade total dos jogadores e o controle dos admins, sempre. Certo, agora uma fase bônus, fase 2.5. Dentro de cada servidor, os jogadores não são iguais, né? Tem o noob, tem o cara que já manja um pouco e tem o chefão, o boss final. Isso é o que a gente chama de estruturas de mercado. Entender isso é como você saber a classe e os poderes do seu oponente antes de entrar numa luta. E olha só o que eu consegui para vocês. Uma intel vazada direto dos servidores. Isso aqui é o guia de poder dos jogadores. Estuda bem, porque é aqui que você vai descobrir quem realmente manda no jogo. Para ficar mais fácil, vamos a um clássico: banco imobiliário. Imagina um monopólio. É quando você é o dono de tudo no tabuleiro. Você tem poder máximo, você dita o preço do aluguel e ninguém pode fazer nada. Já o oligopólio é quando você e mais uns 2 ou 3 amigos são donos dos melhores bairros. Vocês meio que combinam as regras entre si. E a concorrência perfeita? Pensa numa praça de alimentação com um monte de barraquinha vendendo exatamente o mesmo pastel. Ninguém ali, sozinho, consegue mandar no preço. Ok, hora do primeiro desafio. Nível iniciante. Pega o seu celular aí. Pensa na empresa que fez o aparelho e principalmente na empresa que fez o sistema operacional dele. Em qual dessas estruturas de mercado elas jogam? Pensa aí, quantas opções de verdade você tem? Vou deixar essa no ar.
Beleza, atenção, pop-up de mini-cache na sua tela. Você tem 2 horas livres, agora. Escolha. Opção A, você vai farmar XP para a prova de amanhã, ou seja, estudar pra caramba. Opção B, sua guilda tá online te chamando para aquela raid épica que vocês estão planejando há semanas. E aí, qual a sua decisão? Então, não importa o que você escolheu na quest anterior, você deixou algo para trás. Se você for estudar, você perdeu a raid. Toda a diversão, o loot, a zoeira com os amigos, isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. É o valor daquilo que você abriu mão. Sacou? Toda escolha que você faz tem esse fantasma. Toda escolha é uma renúncia. Ok, chegamos na fase 3. Se a economia é um jogo online, quem são os devs? O governo, claro. E igualzinho nos jogos, os devs estão sempre soltando patch. Pra quê? Pra balancear o jogo, consertar uns bugs e às vezes, o que gera muita treta, pra nerfar uma classe ou bufar outra. E isso aqui, meu amigo, são as patch notes oficiais, o kit de ferramentas dos devs, porque eles não deixam o jogo correr solto. Quando aparece um bug grave, tipo a inflação, que deixa os itens caríssimos para todo mundo, eles usam essas ferramentas para tentar consertar. Então, quais são as ferramentas dos devs? Tem a política fiscal, que mexe nos impostos. Diminuir imposto é tipo dar um double XP weekend para todo mundo gastar mais. Tem a política monetária, que mexe nos juros. Aumentar juros é como deixar a poção de mana mais cara, para a galera segurar onda e gastar menos. Aí tem a política cambial, que mexe no valor da nossa moeda contra a dos outros servidores, tipo o dólar. E a política de rendas, que mexe com coisas como o salário mínimo, que é tipo definir o loot básico que todo jogador ganha. Agora, um desafio nível hard. O servidor tá com um bug sinistro de inflação. O preço de tudo tá subindo sem parar e os players estão revoltados. Você agora é o dev. Olhando as patch notes, qual ferramenta você usaria para nerfar esse problema? Ia subir os juros? Mexer nos impostos? Pensar rápido, o servidor tá dependendo de você. Muito bem. Você passou por todas as fases. Conhece o mapa, as regras, os players e os devs. Agora, a gente chegou no chefão final, a grande revelação. O segredo que conecta tudo. O código-fonte do mundo. A realidade, meu caro jogador, roda numa engine de 3 camadas. A primeira é a economia. Pensa nela como o hardware do seu PC. A placa de vídeo, o processador, é a base material de tudo. A segunda é a política. Esse é o software, o sistema operacional que diz como o hardware pode ser usado, quais são as regras. E a terceira camada é a ideologia. Essa é a interface, a lore do jogo. A história que faz a gente se engajar, acreditar nas regras e querer continuar jogando. E a grande sacada é que nenhuma dessas camadas funciona sozinha. O hardware não adianta nada sem o software, e ninguém liga para o software se a interface for ruim. Poder, dinheiro e ideias estão o tempo todo amarrados um no outro. Entender essa conexão, mano, isso é zerar o jogo. Então é isso. Missão concluída. Agora você tem o mapa, o guia de classes e até o código-fonte. O jogo tá aí rolando, e você não é mais um NPC. A pergunta que fica é, qual vai ser a sua primeira jogada? Agora vai lá e domina esse jogo.